Olá, minhas caras alunas, meus caros alunos. Hoje o nosso encontro é um encontro virtual. Não será o tradicional encontro presencial por conta desses eventos pré-carnavalescos que estão acontecendo aqui na nossa cidade e que muito provavelmente trarão ou trariam problemas de deslocamento para vários de nós, ok? Então a nossa aula, que seria presencial, hoje será uma aula virtual, é uma videoaula. Pois bem, eu vou retomar aqui o tema que eu já tratava com vocês na aula anterior, que trata das relações entre o direito, a moral e a ética. O que é que significam essas três palavras e quais são as relações que há entre elas. Eu vou retomar aqui o último slide que vimos na aula anterior, que trata das teorias que tentam estabelecer as relações entre direito e moral. Tá? Eu tenho no plano superior da tela que está aqui atrás de mim, que vocês podem visualizar aqui, três teorias. Tá? No plano superior eu tenho duas que relacionam o conteúdo da moral ao conteúdo do direito. E no plano inferior eu tenho uma teoria que relaciona a forma do direito à forma da moral. Vamos tratar rapidamente aqui de cada uma delas. Tá? A primeira teoria, chamada teoria dos círculos concêntricos, ela é representada por dois círculos, sendo um de raio maior e um de raio menor. O círculo de raio maior representa a moral e o círculo de raio menor representa o direito. E essa teoria sugere que toda e qualquer norma jurídica necessariamente tenha conteúdo moral, sendo o direito, portanto, o mínimo de moral necessário à vida em sociedade. Tá? Essa teoria, ela na prática não se verifica, ela não descreve bem as relações de conteúdo que há entre direito e moral, à medida que existem normas jurídicas que não têm conteúdo moral. Ou por serem amorais, significa moralmente irrelevantes, ou por serem imorais, significa contrárias à moral, não perdendo o seu caráter jurídico por conta disso. De maneira que a teoria que melhor representa as relações entre o conteúdo da norma jurídica e o conteúdo da norma moral é a chamada teoria dos círculos secantes, representadas aqui pelo outro gráfico que está no canto superior da tela. A teoria dos círculos secantes é representada por dois círculos que têm uma área de interseção, que representaria aqui o conteúdo comum entre normas morais e jurídicas. Com efeito, existem várias normas jurídicas cujo conteúdo coincide com o conteúdo da moral. Exemplo, o princípio geral da administração pública, denominado de princípio da moralidade. É uma norma jurídica, prevista, portanto, na Constituição, mas cujo conteúdo se relaciona intimamente com normas morais. Ou, por exemplo, o dever que os pais têm de prover a educação dos filhos, e também provê-los o sustento. Esse dever é, antes de tudo, um dever moral, mas que foi encampado por uma norma jurídica. Perfeito. Mas há, sem sombra de dúvidas, uma área de atuação autônoma do direito, cujo conteúdo das normas não coincide com o conteúdo das normas morais. É exatamente nessa área, nesse setor, que se situam aquelas normas jurídicas de conteúdo amoral ou mesmo imoral. E da mesma forma, há também um campo de atuação autônoma da moral que não é encampado pelo direito. Então existem algumas normas morais que o direito entendeu por bem não absorver o seu conteúdo, armando-lhes de coercitividade. De maneira que, sob o ponto de vista do conteúdo, a teoria que melhor descreve as relações entre direito e moral é a chamada teoria dos círculos secantes. Pois bem, mas de meados do século passado para cá, surgiu uma outra teoria que analisa o fenômeno sob o ponto de vista formal e não material. Portanto, aqui a gente despreza o conteúdo das normas, a gente não leva em conta o que as normas dizem, mas a gente leva em conta aspectos formais do direito que o diferenciam substancialmente da moral. De modo que, sob o ponto de vista da forma, volto a dizer, e não do conteúdo, o direito seria completamente diferente da moral. Realmente, e aqui me permitam passar o slide, existem três critérios formais que nos permitem, assim, separar de maneira completa, absoluta, abissal, o direito da moral. E os três critérios são esses que eu coloquei para vocês no slide. Primeiro, a característica das normas. As regras jurídicas, elas têm uma característica que difere substancialmente das normas morais.
A estrutura da norma também é diferente, né? A estruturação de uma norma jurídica é extremamente mais técnica e mais complexa do que de uma norma moral. E a funcionalidade, a serventia e a finalidade de cada um dos sistemas. O direito ele serve para uma determinada finalidade, que certamente é diferente da finalidade que tenta ser atingida pela moral. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o primeiro critério, que vem a ser a característica dos sistemas, a característica das normas, ok? Então, pessoal, funciona da seguinte maneira. Nós trabalhamos aqui com 4 pares de características, ok? A gente trabalha com, primeiro, a interioridade e exterioridade da norma. Algumas normas são interiores, outras são exteriores. De modo que eu considero interiores as normas que trabalham no plano da consciência, tá? No plano da subjetividade, no plano interno, portanto, do indivíduo, impedindo que ele cogite, deseje ou queira ter um determinado comportamento. A moral individual, que é aquela moral que ocorre no plano subjetivo, da consciência, né, no plano íntimo do indivíduo, ela é considerada uma moral interna, que condiciona as nossas intenções e somente indiretamente condiciona os nossos comportamentos. De modo que quando eu não desejo ter o comportamento, eu termino por não realizá-lo. Agora, a moral social, que é aquela moral que o grupo social cobra de mim, né, que o grupo social ao qual pertenço exige de mim como membro do grupo, e o direito também, são tidos como sistemas normativos exteriores, porque não se ocupam do plano interno, das cogitações, das intenções, se ocupam sim do plano das condutas efetivamente exteriorizadas, ok? É bem verdade, e eu não desconheço essa crítica, que alguns autores dizem que o direito se ocupa sim da subjetividade da intenção das pessoas. Ora, a distinção, por exemplo, entre um crime doloso e um crime culposo, nada mais é do que a subjetividade do indivíduo, né? O crime é doloso quando o indivíduo deseja o resultado ou assume o risco de produzi-lo. É verdade, gente. Mas eu só deixo a subjetividade do indivíduo para saber se o crime foi doloso ou culposo, se houver conduta exteriorizada, ou seja, se o indivíduo tiver realizado a ação. Perceberam? Então essa crítica existe, ela tem sim um pouco de fundamento, mas não tem um condão de afastar esse critério distintivo, que é chamado também de critério tomasiano, porque foi Tomásios o primeiro autor que o identificou, que é um bom critério inicial, tá? De modo, portanto, que, conclusivamente falando, a moral individual, que é a moral subjetiva, né, autônoma, que cada um de nós subjetivamente tem arraigado na nossa consciência, atua no plano subjetivo, portanto é a moral interna, né, que atua internamente dentro de nós. Ao passo que a moral social, que é aquela cobrada do grupo social, de cada um de seus membros, e o direito, configurariam sistemas normativos exteriores, que se ocupariam, portanto, da nossa conduta efetivamente exteriorizada, não levando em conta, talvez somente em um segundo momento, as nossas intenções. O segundo critério distintivo, a segunda característica distintiva, diz respeito ao binômio autonomia-heteronomia. E aqui uma breve explicação, tá? Autonomia, etimologicamente falando, vem de auto, que é um prefixo que indica reflexividade. Nomos é um radical latino que significa norma. Então, as normas autônomas, ou seja, autônomas, são normas reflexivas, são normas que surgem de mim para mim mesmo. Portanto, elas só incidem sobre mim se eu com elas concordar. Se eu não concordo com essas normas, elas simplesmente não se aplicam a mim, tá? A moral individual tem essa característica, é uma norma autônoma, ela só incide sobre mim se eu com ela concordo. A moral social, mais uma vez, e o direito, são sistemas normativos heterônomos. E etimologicamente aqui, esse adjetivo vem, né, do prefixo hetero, que significa dizer um diferente, que não eu. Nomos é um radical latino, que significa norma. Então, os sistemas heteronomos, né, são sistemas que advêm de um terceiro e que são impostos a nós. É o que acontece, por exemplo, com a moral social. É a sociedade que impõe ao seu indivíduo, independentemente da sua aceitação. No caso do direito, é o Estado que impõe ao destinatário da norma, independentemente da nossa aceitação, né? A título de exemplo, a maioria dos autores trazem o caso das normas jurídico-tributárias, que incidem sobre nós, independentemente da nossa concordância. Via de regra, nós contribuintes não gostamos de pagar tributos, nós pagamos porque somos obrigados, o Estado nos impõe essa obrigação, independentemente da nossa anuência. Então, a norma jurídica incide sobre nós, independentemente da nossa concordância, ok?
Uma terceira característica distintiva leva em conta aqui o caráter unilateral da moral, da moral individual, que incide sobre nós, independentemente de nós estarmos interagindo com o outro sujeito. Portanto, nós devemos obediência às normas morais individuais, ainda que não estejamos interagindo com um outro sujeito, ao passo que a moral social e o direito só fazem sentido de incidir sobre alguém à medida que este destinatário está se relacionando com o outro. Pressupõe, portanto, que a gente chama de alteridade. Alter é um radical grego que significa outro. Tá? Estabelece aqui, portanto, essa presença do outro na relação. De fato, só faz sentido eu obedecer a moral do grupo social ou uma norma jurídica à medida que o meu comportamento pode interferir na esfera do outro. E aqui uma questão importante, gente. A bilateralidade do direito é uma bilateralidade diferente. É uma bilateralidade qualificada. Tá? À medida que a norma jurídica cria para um dos sujeitos, e eu tenho que ter dois sujeitos interagindo, à medida que cria para um deles um dever, que a gente chama de dever jurídico, automaticamente cria para o outro sujeito, na outra ponta da relação, um direito subjetivo. Então a norma jurídica é a única que, à medida que cria deveres para um sujeito, cria automaticamente direitos para outro. Então nós, em direito, trabalhamos sempre com esse binômio, direitos, deveres. Quando a gente fala de normas morais, não faz sentido nós falarmos de direitos morais. Nós temos deveres morais, mas os nossos deveres não criam direitos para as outras pessoas. Tá? E por fim, pessoal, eu diria que esse é o traço distintivo mais claro, mais básico entre direito e moral, é o fato de que a moral, seja ela social, seja ela individual, pouco importa, compõe um sistema incoercível ou não coercível. As normas morais, elas não se impõem à força ou mediante o uso da força. Ao passo que o direito, as normas jurídicas, se caracterizam pelo seu caráter coercível. A norma jurídica, se necessário for, se impõe inclusive com o uso da força. Tanto é que a sanção jurídica, gente, via de regra, se pauta pelo elemento força, coação do Estado. Então, por exemplo, se alguém não paga uma dívida ou não recolhe um tributo, pode ser compelido a tal, inclusive mediante medidas coercitivas, como penhora de bens, bloqueio de ativos judiciais ou bloqueio de veículos. Se por um acaso alguém comete um crime, será privado de sua liberdade, goste ou não, por intermédio de medidas coercitivas do Estado, como por exemplo o mandado de prisão. Não é à toa, gente, e aqui eu relembro, que via de regra, quando a gente fala de normas jurídicas, há uma tendência natural que o que nos venha à cabeça sejam algemas, prisões, grades, isso ilustrando e denotando bem aqui o elemento coercível que caracteriza a ordem jurídica. Então, meus amigos, com essas breves palavras, essa é a nossa aula que tenta estabelecer aqui uma distinção entre as características das normas morais e as características das normas jurídicas. Tá? Então, um grande abraço e fiquem bem.